Olá a todos, estamos aqui mais um dia para estudarmos juntos o Evangelho, né? Mas essa oportunidade de poder compartilhar com vocês alguns estudos, né? E aí hoje, como vocês viram, nós estamos abordando nesse estudo o capítulo 21, né, do item 9, que é intitulado Caracteres do Verdadeiro Profeta. Né? Então, assim, a referência histórica, né, a respeito assim, dos profetas, ela sempre nos remete assim, a personalidades que têm, digamos, um dom de adivinhação, uma coisa assim, né? É aquela pessoa que profetiza as coisas, que sabe o que vai acontecer no futuro, né? É muito ligado a essas personalidades com esse tipo de dom. No entanto, no Evangelho, né, o profeta, ele tem digamos, uma significação mais ampla, né, e mais profunda do que meramente uma adivinhação, né, que é aquele que tem o dom, que tem como missão instruir os homens, né, e lhes falar assim sobre os ensinamentos maiores, né, sobre as verdades, né, divinas. Então, a pessoa que vem com essa missão, né, ela vai normalmente fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é uma missão muito importante. A gente não pode apenas ficar nesse âmbito da adivinhação, essa visão que a gente tem assim um pouco limitada sobre isso, né? Então é uma missão importante, é uma missão especial, né? E a gente devia se engajar nisso, né? Todos nós sermos verdadeiros portadores das mensagens do Cristo, das mensagens evangélicas, né? Sermos assim propagadores dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? E assim, e principalmente, mais do que sermos os propagadores pela palavra, a gente praticar, nós sermos exemplos vivos, né, desses ensinamentos em todos os momentos, através das nossas ações, das nossas atitudes, né, sermos exemplos vivos, como eu falei, né. Então, essa mensagem que já foi lida anteriormente, ela foi trazida por Erasto. Né? E ele inicia essa mensagem lá, ressaltando a importância dessa recomendação de Jesus sobre os falsos profetas, né, por todos os tempos. Né? Mas, principalmente, ele ressalta da transição, né, que a gente vem vivendo aí desde o século XIX. Né? E aí vai se prolongar por um tempo, até que existam condições necessárias, condições aptas, né, para a transformação da Terra em um mundo melhor. A gente está vendo aí que a Terra está sofrendo, ela está num processo de transformação, né, como nós sabemos, passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, a gente tem visto muitas coisas acontecendo, né? Muita gente fala, é o fim do mundo, é o fim dos tempos, e não deixa de ser uma verdade, desculpa, né? Não deixa de ser uma verdade, porque a gente está passando mesmo por o fim de um tempo, de uma era somente, né? E a gente está transformando, a gente está fazendo a transição para uma terra melhor, né? Uma terra de regeneração. E aí, o Erasto, nessa mensagem, ele inclusive nos explica que é justamente nesses tempos de transição, né,
e ele até cita lá, que os ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Então, ele nos traz aí que é justamente nesse tempo que nós estamos que vão aparecer esses vários falsos profetas aí, né? E, inclusive, a gente pode observar, né, muitas vezes, assim, pessoas que nos querem falar a respeito do Evangelho, a respeito dos prodígios do Cristo, né? E aí fica meio que se passando, às vezes, por esse papel de profeta do Cristo, né? A gente vê muito aí, muita gente assim, que bate a porta e quer falar sobre os ensinamentos de Jesus, e muitas vezes a gente vê essas pessoas pregando, né, de porta em porta, em multidões, só que é muito mais pela palavra, né? Essas pessoas vão falam muito bonito, né? Tem tem muita capacidade, digamos assim, de externalizar, de trazer ideias, né? De pregar em nome de Jesus e tudo mais. Só que poucas vezes nós podemos observar, né, essas mesmas pessoas exercitando de maneira verdadeira, né, os princípios evangélicos na sua vida no cotidiano. Então, muita gente prega lindamente, fala lindamente, né, e muitas não praticam, não exercitam, né? Não dão um verdadeiro exemplo pelas ações, pelas atitudes, né? Isso se aplica muito a todos nós, né? Sejamos espíritas, sejamos evangélicos, católicos, o que seja, né? Isso aplica a todo mundo. Nós precisamos passar a divulgar, a propagar as verdades do Cristo, as verdades divinas, mas não só pela palavra, pelo que sai da boca ali. É na atitude, é no cuidado com o próximo, né? No estudo passado, inclusive, a gente abordou esse tema, né? Sobre o próximo. Então, nós precisamos fazer isso acordar dentro do nosso coração, né? Porque se a gente fica aí nessa, pregando, falando de tudo, algumas revelações e tudo mais, mas a gente não pratica, a gente não ajuda o próximo, a gente não, né, não pratica caridade, nós estamos sendo falsos profetas, né? Porque não basta a gente saber, conhecer as verdades do reino, né? Não basta a gente ter a essência do ensinamento só na palavra, só no que a gente prega, né? É importante a gente ter a essência desses ensinamentos também dentro dos nossos corações, né? A gente precisa ter isso conosco já, como diz, fixado dentro dos nossos corações, né? Porque a partir do momento que a gente fixa realmente aquilo dentro do nosso coração, né, a gente consegue agir também pelas atitudes. A gente consegue pôr em prática, sermos exemplos vivos, né, da mensagem do Cristo, né? E aí, se a gente começa a agir só pelas palavras e tudo mais, a gente já não consegue ser um verdadeiro apóstolo do Cristo, porque a gente só fala. Fala. De que adianta falar? Né? Nós precisamos dar o exemplo. A gente vê, então, assim, muitas vezes em movimentos religiosos, digamos, em todos os movimentos
religiosos, né, incluindo o espírita, pessoas que acabam se desvirtuando, né, da finalidade da religião, né, levam a religião em outro patamar, né, apelando e adaptando, né, aos seus interesses personalizados ali, seus interesses pessoais, né, e acabam indo muitas vezes pelo poder, pelo orgulho, pela vaidade, né, se esquecendo de que as religiões, elas devem ser, de fato, um meio, né, para nos tornar pessoas melhores, para sermos melhores a cada dia, para agirmos no amor, né, sermos solidários, sermos fraternos, né, vivermos o amor a Deus em sua essência, né, e a todos os próximos, né, porque também do estudo passado, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que foi a medida que nos foi dada, né? A gente viu isso há poucos dias. E aí, da gente usar também a religião como uma forma da gente se desenvolver e evoluir e aumentar o nosso conhecimento das leis morais divinas, né? E aí, se a gente voltando à leitura do item do Evangelho, né, a gente vê que Erasto, que é o autor dessa mensagem, ele descreve duas características principais, né, dos verdadeiros profetas, pela qual a gente pode, digamos, reconhecer esses verdadeiros. São os indícios, né, as características desses verdadeiros profetas. Então, uma é que eles são sempre espíritos superiores aos habitantes da Terra. Então, não tem como. Ele é um espírito de uma categoria acima, né? Porque, lembrando lá no Livro dos Espíritos, que na questão 100, por exemplo, a gente vê lá as categorias dos mundos e tudo mais, né? Kardec fez a divisão lá. E os espíritos superiores, eles estão em uma categoria diferente, né? Então, eles estão acima de nós, que somos habitantes da Terra, né? Não que todos que estão na Terra não possa ter algum espírito superior entre nós, mas normalmente esses espíritos superiores, eles são de outros mundos, né? E aí nos atendem. Mas quando chegam a vir, então, esses profetas, eles são desse tipo de espírito, né? Que são os espíritos superiores. E eles são superiores tanto moral quanto intelectualmente, né? E aí esses espíritos, eles expressam assim no seu viver, em tudo o que eles fazem, essas qualificações nobres que fazem parte do seu eu interior, que fazem parte da sua essência como espírito, né? E aí eles se destacam onde eles estiverem, seja pela sua superioridade, pelas suas virtudes, que são muitas, né? Pela sua grandeza, pelos resultados ali do que ele faz, né? Pela influência moralizadora de suas obras, né? A gente vê, por exemplo, essas pessoas que são verdadeiros profetas, elas têm uma energia muito forte, né? Uma moral muito, muito grande, né? São espíritos que têm uma luz própria, né? Jesus era, claro, né, que tinha essa luz intensa que magnetizava todo mundo ali, que chegava perto dele, né? Mas a gente teve outros exemplos, né? Por exemplo, um recente, né, é Chico. Chico teve esse papel aqui, né? Nos trouxe esses belíssimos livros que a gente tanto estuda aqui, né? E ele tinha um magnetismo, ele tinha uma moral muito evoluída, uma luz própria, né? E é possível identificar nele essas características de um verdadeiro profeta, né? Então, assim, e outra característica também desses verdadeiros missionários é que eles não sabem que eles são,
que eles são verdadeiros profetas, né? Eles guiam, assim, pelos seus pendores, pelas suas qualificações, né? Pela sua intuição, né? E muitas vezes, assim, estão acima da razão, né? E é fruto da sabedoria que eles já conquistaram um dia, né? E aí, eles, utilizando de tudo isso, né? Dessa sabedoria, dos conhecimentos obtidos em outras vivências, de suas qualificações e tudo mais, né? Eles vão se dirigindo nessa missão para que eles vieram, né? E sem que eles, enquanto encarnados, né, tenham aquilo de maneira clara dentro desse, né? E eles não se vangloriam por aquilo, não tem uma vaidade ali no que ele faz, né? O orgulho não fala mais alto. Eles são criaturas humildes, novamente. Se a gente olhar para trás e olhar para Chico, né, no tempo que ele estava aqui entre nós, era uma criatura muito humilde, modesta, né? E parecia que não, ele não colocava, não é que parecia, ele não colocava, né, vaidade ali nos seus feitos, né? Então, esse tipo de espírito, né, os verdadeiros profetas, ele não é como os falsos profetas que ficam se vangloriando, né? Enquanto eles estão aqui, eles estão ali na seara do mestre, agindo da maneira mais simples possível, em prol do próximo, né? Porque já está na sua essência, já está gravado ali no seu coração. E aí, então, né, de maneira resumida, nós podemos reconhecer o verdadeiro profeta através, então, das suas ações, das atitudes, né? Lá no item 8, a gente está estudando o item 9, né? Mas lá no item 8 do Evangelho, tem uma parte lá que diz o seguinte: são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podeis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Que é o que nós estamos vendo aqui hoje. Esses são os verdadeiros profetas, que têm essas virtudes cristãs já dentro de si, né? Eles praticam essas virtudes em prol do próximo, né? E aí, então, o contrário se dá com os falsos profetas, né? Pois onde eles estiverem, né, eles demonstram o quanto eles estão abaixo do que eles estão pregando ali, né? Ou do personagem, digamos, que ele utiliza para estar ali falando em nome de Jesus, né? Ou o nome de quem eles se denominam representantes. Então, eles são meros exploradores da credulidade humana, né? Eles vivem às custas dos que se deixam enganar, né? E então porque os verdadeiros missionários de Deus, né, eles se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros. E os falsos profetas, eles se apresentam por si mesmos, como enviados por Deus. Eles se apresentam. Já os verdadeiros, a gente que descobre ali pelas atitudes, pelos exemplos que ele traz ali ao nosso redor. Porém, né, nós devemos também fazer uma reflexão aqui que é muito importante, né, que é sobre as nossas atitudes diante dessas pessoas que ainda mostram uma certa imaturidade, né, na seara ali evangélica.
Existem esses falsos profetas, né, mas a gente precisa, né, ter uma certa compaixão por essas criaturas. Né? Então, quando a gente observar, né, alguém com atitude não condizente com esses ensinamentos evangélicos, né, nós precisamos ser compassivos, ter uma certa compreensão, sermos compassivos. A gente precisa, isso é muito importante, nós precisamos ser compassivos. Porém, nós nunca devemos ser coniventes, né? A gente precisa, por exemplo, orar por esses irmãos que estão por aí compartilhando esse tipo de mensagem, né? Que está aí falando, né? Com essas falácias e tudo mais. Então, a gente precisa orar por eles e buscar, de alguma maneira, compartilhar com eles energias, né, do plano maior, para que essa luz ilumine eles, para que eles encontrem o verdadeiro caminho. A gente tem que buscar iluminar esses seres que ainda estão aí nessa infantilidade, nessa imaturidade, né, se apresentando como emissários, né, do Cristo. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Porque a condenação, né, é um dos ensinamentos do Mestre. A gente já viu em outros estudos a questão do julgar, né? Porque Jesus mesmo, quando ele veio, ele agiu pelo exemplo e nos demonstrou sempre ter compaixão por todos aqueles com quem ele conviveu, né? Ele sempre acredita, né, na capacidade de cada um, algum dia, encontrar o seu verdadeiro caminho, né? Então, essa condenação, que muitas vezes a gente ainda faz, né, que é o mais comum, né, é um sentimento que afasta, que agride, né, e aí a gente está andando para trás, né? Então, já a compaixão é um sentimento que expressa ali um certo acolhimento, né? É uma forma da gente amparar o outro, da gente demonstrar o amor e a caridade para com o outro, né? Inclusive, Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem lá que chama Meninos Espirituais. E ele nos diz o seguinte: jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Né? Então, tá aí essa linda mensagem de Emmanuel que nos fala tudo aquilo que a gente está aqui refletindo juntos, né? Então, como cristãos e espíritas, né, nós precisamos não só nos comportarmos dentro dos princípios evangélicos e doutrinários. Né? Então, faz parte da nossa jornada como espíritos, já de certa maneira esclarecidos e comprometidos ali com o ensinamento do Mestre, nós devemos compartilhar o conhecimento que a gente já conseguiu alcançar. Esse conhecimento ele precisa ser disseminado para a gente ajudar aqueles outros que ainda estão um pouquinho ali, ainda buscando conhecer essas verdades. Né? Nós precisamos passar a assumir o nosso papel de evangelizadores,
né, de propagadores do evangelho, da doutrina, né? Porque até mesmo o próprio Cristo nos disse um dia, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o próprio Cristo nos ensinou isso, né? Nós devemos reconhecer que cada um tem o seu próprio tempo para aceitar e assumir esses novos caminhos, né? Que, no caso, assim, os ensinamentos do Cristo, ele nos exige certa mudança, né? Mudanças, assim, que doem, mudanças radicais dos nossos valores, dos nossos conceitos, das nossas atitudes e, principalmente, dos nossos pensamentos, né? Então, assim, é difícil a gente dar essa virada de chave. É difícil da gente aceitar essa virada de chave, mas é imprescindível que a gente passe a assumir esses caminhos, que é por isso que a gente veio, é para isso que a gente veio, para aprender, para evoluir e trazer as outras pessoas também para junto de nós, né? Instruir as outras pessoas que estão um passo atrás ali da gente, né? Então, nós espíritas precisamos estar alertas, né, a isso, né? Porque uma das características do verdadeiro cristão, né, e em consequência do verdadeiro espírita, né, é ter essa capacidade do não julgamento, né, de respeitar os direitos dos seus semelhantes, de se doar aos seus semelhantes, né, e ali respeitando as suas crenças, seu direito de escolha, e levando aos poucos essa luz, mas sem forçar nada, né? Porque senão não adianta, sem forçar nada. Mas é uma missão nossa, é uma característica do verdadeiro cristão. Porque aí nós espíritas, né, a gente precisa, né, saber identificar esse falso profeta, né, e desviar dali desse caminho, né? E esse, é claro, agir em prol dele, mas a gente não seguir essas ideias, não acreditar nessas ideias, né? E esses falsos profetas, eles só podem ser desmascarados por quem conhece verdadeiramente os ensinos do Cristo, a doutrina espírita, né? Através do estudo constante das obras básicas da doutrina, das obras subsidiárias, né? Os tantos livros que nós temos à nossa disposição para a gente se instruir. Mas estudar verdadeiramente, não ler por ler, estudar, né? Ter o nosso esforço de vivenciar esses princípios que nos são estudados, né? Entender, aceitar e viver verdadeiramente essa moral do Cristo. É isso que a gente precisa buscar, né? Igual nós estamos aqui agora, estudando juntos, tentando nos melhorar a cada dia, né? E, assim, quem aprende mais até sou eu que estou aqui falando, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, nós estamos todos aqui juntos, todo mundo ainda está evoluindo, né? Então, nós temos que buscar esse estudo. Então, tudo que estiver em desacordo com esses princípios básicos, se a gente vai saber só disso estudando, né? Então, tudo que estiver em desacordo com esses princípios, com a doutrina codificada ali, trazida por Allan Kardec, e da moral evangélica como um todo, né? A gente deve tirar isso da nossa vida, tirar isso da casa espírita, da nossa vivência, né? E a gente viver e estudar aquilo ali que tem essa pureza, né, que preserva a pureza doutrinária, né? Então, o Espiritismo, ele não coage ninguém, mas ele oferece os elementos ali que a gente precisa, os elementos racionais, elementos morais, né, para guiar nós espíritas, guiar a humanidade ali no caminho traçado por Jesus, né? Desenvolvendo essa fé raciocinada, que só crê quem compreende ali, né, aquilo tudo. Então, a nós espíritas, né, cabe a tarefa de zelar, né, por isso,
né? Zelar por essa fé raciocinada, essa doutrina, né? E não aceitando nada que nos desvirtue dessa finalidade de auxiliar, né, o progresso dessa humanidade terrena através dessa melhoria dos espíritos encarnados e desencarnados, nos desenvolvendo a cada dia, melhorando nossas atitudes e agindo e sendo exemplos para os próximos, para o outro, né? A partir do momento que a gente vira exemplo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas isso sim é ser um verdadeiro profeta, é estar verdadeiramente na seara do Cristo. Bom, então era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenha acendido uma luzinha dentro do coração de vocês, né? E que vocês possam refletir sobre esses caracteres do verdadeiro profeta. Então, antes de finalizar aqui o estudo, né, vou fazer a nossa prece, né, agradecendo aí a espiritualidade pelo amparo, né, por nos iluminar, por estar conosco neste momento, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho. Né, que aqui os ensinamentos que foram compartilhados, que as reflexões feitas, elas calem fundo nos nossos corações e fazem essa luz brilhar e se propagar a todos aqueles que nos cercam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por encerrados os estudos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja.